Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. A fronteira final contra o Império da Ignorância, o seu podcast de história pública. Eu sou Pablo Magalhães e estou aqui mais uma vez rosteando o historiante, né? E trazendo mais uma vez para vocês aqui alguns debates juntamente com os meus amigos, para acompanhar você aí que está no caminho para o trabalho, no caminho para a escola, você que está fazendo seus exercícios diários, você que está estudando, que bacana, você que usa o historiante para estudar também. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme estar na sua companhia e estou também na companhia dos meus amigos, estão aqui presentes. Ele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra a falta de mobilização política da população petrolinense. O camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? É triste com a falta de mobilização do pessoal aqui. Inclusive, né, os nossos digníssimos políticos, vereadores, aprovaram, né, um aumento nas verbas para mais de 20 mil reais, né, para eles. Mas é isso que dá, né? Não vamos nos mobilizar, vamos ficar quietinhos, que os políticos, eles são que nem a economia, eles se regulam sozinhos e ficam nos ajudando. Vai acreditando nisso e no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa. Temos aqui também ele, o homem das Minas Gerais, que às vezes chega atrasado, às vezes chega todo, né, errado e não bota o nome no roteiro. Senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, exceto para alguns. Catiane Bispo. Opa, escapuliu um negócio aqui, ó. Tudo bem com vocês? Gente, essa é a vida do escravo do capitalismo aqui, que chega atrasado para a gravação, não consegue tomar banho direito, comer direito para poder estar aqui, ó. Tamo aí, firme e forte. Perfeito. E Felipe já adiantou que temos aqui também o retorno dela, nossa querida amiga internacionalista, Catiane Bispo. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. É um prazer falar aos ouvidinhos de vocês. Olha, Felipe, só pra você saber, eu nem ia falar isso hoje, mas só de desaforo eu repeti. Hoje eu tô no episódio A Volta dos Que Não Foram. Pablo, voltou de volta. A Volta dos Que Não Foram, o famoso filme aí. Bom, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre um tema que não tem época, né, do ano, não tem época da vida das pessoas. Vamos bater um papo sobre a influência da literatura na formação das pessoas, dos jovens, dos indivíduos. Falar um pouco sobre nós, né, enfim. Hoje é um episódio eu acho que vai virar um episódio bem pessoal. Eu, particularmente, tenho muita coisa para falar sobre minhas experiências com a literatura desde a minha adolescência. Né? Então, um tema interessante, um tema bacana para a gente refletir um pouco sobre o que a gente vem lendo. Se nós ainda temos esse hábito de leitura, né? A gente vive hoje no contexto de uma geração cada vez mais conectada, e que não apenas eles, mas nós também ficamos muito tempo na frente das telas. Será que isso influencia, causa alguma coisa na nossa forma como a gente lê? Será que a gente está lendo da mesma forma? Bom, vamos refletir sobre esse assunto, né? Mas antes, vamos para a Central de Absurdos da Podosfera, a marmota da semana, com Kleber Roberto. Marmota da semana. Pessoal, a marmota da semana foi a mais fácil das últimas semanas. A dessa semana, assim, foi bater o olho e dizer, não, pode vir qualquer outro absurdo aí que esse aqui não dá para superar. É impossível, porque essa notícia que veio diretamente do G1, inclusive quem quiser assistir o vídeo, é muito engraçado esse vídeo realmente,
que vem ali do G1, que é o réu se esconde embaixo de mesa durante audiência virtual no Paraná, mas é descoberto por juiz. Gente, a cena é... Você começa a rir, as testemunhas começam a rir, todo mundo começa a rir, menos o juiz, é claro que fica... Ele não dá um ataque lá, mas ficou literalmente com raiva da situação, que parecia quinta série. Mas vamos aqui para a notícia. O réu de um processo trabalhista se escondeu embaixo de uma mesa durante a audiência virtual da 18ª Vara do Trabalho de Curitiba, mas foi descoberto pelo juiz Tiago de Assunção Rosado, que presidia a sessão que ocorreu na tarde de quinta-feira, 24 de outubro, né? E aí tem o vídeo lá que vocês vão ver que é, assim, ridículo, mas chega ao absurdo. O homem que estava na mesma sala física que o advogado, o que possibilitaria ele ouvir o depoimento da ex-funcionária pelo dispositivo do advogado, o que não é permitido pelo Código de Processo Civil, uma vez que ele ainda não tinha sido ouvido. No caso aí, a pessoa que estava sofrendo ali com o processo. Estava ele e o advogado na mesma sala e não pode, pela lei, aí deveriam estar em salas separadas. Mas, continuando a matéria, nas imagens que circulam nas redes sociais, o juiz pergunta para o advogado Robson de Albuquerque, Maranhão, se o réu que ele defende está na mesma sala que ele. O advogado responde que o cliente está na sala de baixo. Acho que ele queria dizer debaixo da mesa, mas vamos lá. O réu, então, se movimenta e troca de lugar. Na sequência, o juiz pede para ele girar a câmera porque afirma que a janela ao fundo do advogado se parece com a vista ao fundo do cliente dele. O advogado mostra parte da sala, mas o juiz insiste. Consegue girar a câmera no 360 para a gente ver, por favor? O advogado mostra novamente parte da sala. E o juiz pergunta: por que o Ricardo entrou embaixo da mesa, doutor? Após a imagem mostrar rapidamente o réu se escondendo embaixo do móvel. Ao mesmo tempo, no vídeo do réu, é também possível ver ele embaixo de uma mesa. O juiz, na sequência, acrescenta, aqui entre aspas, vocês estão de brincadeira com o juiz aqui. Só pode ser piada mesmo. Mas é assim o cúmulo do absurdo da marmota dessa semana. Eu acho que dificilmente vai superar uma dessa. Porque literalmente o cara vai para debaixo da mesa segurando a câmera. Ele fica debaixo da mesa assim. Eu vi. Você viu? Eu pensei que esse vídeo ele é hilário. Ele é hilário. Não. Eu pensei, isso não é sketch, não. Isso não é Porta dos Fundos, não. Não. Pior que não é. Fizeram outras sketches. Fizeram algumas sketches, inclusive. Mas o vídeo é real. Gente, hoje em dia, com tanta tecnologia, o pessoal faz uma dessas, sabe? E aí tem uma parte que ele gira. Acho que o juiz diz, não, parece que vocês estão na mesma sala. Vira a câmera aí. Aí ele vai, vira... A primeira vez ele vira a câmera, é o cara, o próprio réu, né? Ele vira a câmera, não tem ninguém aqui não, só que ele vira de um jeito que não dá pra mostrar o advogado. Aí ele gira e vai pro outro lado. Aí o juiz, seu advogado, agora você, gira aí sua câmera. Aí é nessa hora que ele se joga embaixo da mesa. E, meu Deus do céu, bicho, eu pensei que fosse sketch, ó. Pensei, é Porta dos Fundos, olha só, que bacana. Bom, vamos para o nosso giro de notícias, Cláudio Roberto. Beleza, vamos para o nosso giro de notícias, começando aqui com o Correio Brasiliense. Jovens lideram consumo de literatura, representando 35,64% do faturamento do setor. O Dia da Leitura, celebrado em 12 de outubro, é uma data dedicada ao incentivo do hábito de ler, com crianças e adolescentes dominando o cenário atual do consumo literário. Mesmo com a queda geral nas vendas de livros no país, os dados mostram o grande interesse desse público. De acordo com o painel do varejo de livros no Brasil, divulgado pelo Nielsen Bookscan,
Livros infantis, juvenis e educacionais representaram 35,64% do faturamento total do setor em 2024, apesar de uma leve queda em relação aos 36,67% em 2023. BBC. BookTok. Como o TikTok está transformando jovens em leitores e autores em best-sellers. Pode até parecer estranho que uma rede social conhecida por seus vídeos curtos e dancinhas virais seja também um ambiente de incentivo à leitura. Até alguns anos atrás, os apaixonados por livros buscavam livrarias e sebos para encontrar suas próximas leituras. Hoje, o TikTok cumpre esse papel. Virou um espaço para debater as obras e até mesmo aumentar a popularidade dos livros e seus autores, principalmente entre os mais jovens. A hashtag BookTok reúne uma comunidade para pessoas interessadas em literatura. Por meio dela, é possível encontrar vídeos curtos com indicações de obras, resenhas, críticas e comentários sobre enredos e personagens. Tudo é produzido por booktokers, como são chamados os criadores de conteúdo literário no TikTok. Brasil de fato. Por que deixar de ler Machado de Assis pode ser um erro irreversível na formação dos jovens? Nos últimos anos, o debate sobre a introdução de clássicos da literatura brasileira nas escolas ganhou força com opiniões divergentes. Recentemente, o influenciador Felipe Neto levantou essa questão durante uma palestra na Bienal do Livro de São Paulo, onde afirmou que forçar adolescentes a lerem autores como Machado de Assis aos 13 anos é um erro. Segundo Neto, obras contemporâneas com maior apelo juvenil deveriam ser priorizadas para fomentar o gosto pela leitura. Ele citou sua própria experiência quando foi forçado, entre aspas, a ler Senhora, de José de Alencar, e como isso o afastou de obras. Embora a crítica de Neto tenha mérito em alguns pontos, o problema vai além da simples introdução inadequada de clássicos nas escolas. Bahia Notícias. Incentiva a leitura. Senado aprova projeto de lei que fixa valor de capa dos livros por um ano no Brasil. Considerado um hábito imprescindível para o desenvolvimento de todos os conhecimentos, a leitura não está presente de forma significativa na rotina de muitos estudantes brasileiros. É o que mostra uma pesquisa divulgada no final de 2023 pelo Centro de Pesquisas em Educação, Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, o IED, em parceria com a plataforma Leitura Árvore. De acordo com os dados, entre 66% dos alunos brasileiros de 15 a 16 anos, o livro mais extenso já lido não passou de 10 páginas. O estudo, baseado em uma análise dos microdados do Exame Internacional PISA de 2018, estabelece uma associação entre os baixos índices de leitura e uma queda no desempenho dos jovens em disciplinas como matemática e ciências. E para fechar, Agência Brasil. No Dia da Poesia, veja dicas para incentivar a leitura entre crianças. Concentração, memória, raciocínio e vocabulário. Esses são apenas alguns dos benefícios que a prática da leitura pode trazer para crianças e adolescentes. Entre os especialistas, é consenso que ler desenvolve a criatividade e a imaginação, melhora a comunicação e o senso crítico e amplia a habilidade na escrita. No Dia Nacional da Poesia, celebrado neste 31 de outubro, em homenagem ao nascimento do poeta Carlos Drummond de Andrade, a Agência Brasil conversou com 2 professoras de Educação e Literatura Infantil para buscar dicas que ajudem pais e professores a incentivar o hábito da leitura em casa e nas salas de aula. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. Meu gosto por leitura começou com a coleção Para Gostar de Ler, com contos de autores variados. Minha imaginação percorreu diversas narrativas, estimulando aí meu deleite pela narrativa literária. Daí em diante eu li Machado de Assis, Lídia Fagundes Telles, José de Alencar, Agatha Christie, por aí vai.
Minha mãe me levou pela literatura clássica brasileira, meu pai pelas novelas policiais de suspense. No final das contas, a influência familiar me levou a gostar de ler. E eu espero, obviamente, passar adiante esse costume para meu filho. A literatura sempre foi um pilar fundamental na formação dos jovens, desempenhando um papel crucial nesse desenvolvimento do pensamento crítico, da empatia, da capacidade de interpretação da realidade. Contudo, a gente vive hoje num momento de transformações tecnológicas rápidas e profundas, e a gente aí está diante de novos desafios que meio que modificam um pouco essa relação que a gente tinha com a literatura. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A ascensão dos dispositivos digitais e das redes sociais, com fluxos incessantes de informação curta e fragmentada, tudo isso influencia diretamente a atenção desses jovens e, consequentemente, a capacidade deles de imersão na leitura. Ora, se nós estamos tratando de jovens que não conseguem se deter durante muito tempo diante de uma página, porque o costume deles é de estar o tempo inteiro, incessantemente, rolando a timeline para cima, nós temos, então, um problema, né, de atenção. Com o avanço dessa tecnologia, a leitura extensiva e atenta, que requer concentração e tempo, compete com a rapidez e a superficialidade de conteúdos produzidos em massa para serem consumidos em segundos. O efeito das telas, seja nos smartphones, nos tablets, nos computadores, parece reprogramar o comportamento desses leitores, né? Que passam a preferir informações rápidas e visuais, a imagem, o vídeo, né? Deixando de lado um pouco a leitura, que exige a reflexão e a interpretação mais profunda. A literatura, porém, é um meio que, diferente desses estímulos rápidos, requer paciência, imaginação e a capacidade de construir cenários complexos na mente. Por outro lado, essa mesma tecnologia também tem o potencial de ser um caminho para aproximar os jovens da literatura, dependendo de como for usado. E aí vamos lembrar do querido Pierre Levy, no seu livro Cibercultura, quando ele diz que a tecnologia é um farmacon, como diriam os gregos na antiguidade. É tanto um remédio, quanto um veneno, quanto um cosmético. Então aí nós temos livros digitais, clubes de leitura online e até mesmo plataformas que incentivam o debate literário, né? E aí vamos pegar o TikTok, como foi mencionado aí no Giro de Notícias. O TikTok vem sendo um espaço de divulgação de obras literárias, seja no formato de resenha. Nós mesmos, aqui no Historiante, já contribuímos com isso através do nosso perfil. Nós fizemos várias resenhas de livros no Instagram e, com certeza, nós influenciamos e iniciamos alguém na leitura daquela obra e criamos ou ajudamos a criar um novo leitor. Então, o TikTok tem sido usado para isso. Recentemente, os gringos descobriram Machado de Assis por conta do TikTok, né? Então, ferramentas interativas, adaptações multimídia, até audiolivros, formato de podcast, são alternativas que podem tornar a leitura mais acessível e adaptável às preferências de estilos aí de vidas modernas, mantendo a essência da literatura viva e atrativa. A literatura, mais do que nunca, precisa ser vista como uma experiência transformadora e necessária. Quando os jovens conseguem mergulhar no universo dos livros, desenvolvem habilidades de observação, compreensão e comunicação que dificilmente são aprimoradas em interações digitais mais breves. Além disso, ler é um exercício que permite acessar outras perspectivas, ajudando os jovens a questionarem e a reimaginarem suas próprias realidades. Hoje fiquei mais feliz por proporcionar aos meus alunos a leitura de uma obra que eu acho fundamental para o pensamento moderno, o pensamento contemporâneo, na verdade, que é o Manifesto do Partido Comunista. Claro, dentro do contexto ali da Revolução Industrial e tal, mas mesmo assim foi uma leitura interessante e eles foram introduzidos numa leitura totalmente nova, contribuir para os novos leitores, né? Mas, enfim, o que é que a gente pode esperar dessa nova geração e como é que a gente pode entender essa relação entre literatura e a formação crítica desses jovens? É uma pergunta que eu deixo para vocês, meus amigos. O que é que vocês acham? Eu acho que nesse primeiro momento
digamos, nesse período que estamos vivendo, há tanto uma facilidade para tanto se adquirir livros, como também essas vantagens, como bem dito nessa introdução, dos audiobooks, porque há vários canais que fazem a reprodução de audiobooks que estão em domínio público. E são bem interessantes, porque tem vários que tem o narrador mesmo, não é aquela narração de inteligência artificial que muitas vezes é tão, digamos, saturado por ser algo bem mecânico. São narradores mesmos que se dispõem a ler várias obras da literatura, tanto nacional como internacional. Nessas reportagens que nós lemos aqui, que fizeram parte do Giro de Notícias, tem essa abrangência maior do TikTok dentro dessa gama de divulgação de livros, que é algo também que deve ser muito valorizado, porque uma coisa que nós temos que ter em mente é que o jovem, ele muitas vezes acaba se tornando meio que distanciado, acaba sendo algo muito distante dele, aquela metodologia, digamos, mais tradicional, só do você vai ler esse livro aqui porque ele vai ser o livro do Enem, vai ser o livro do vestibular. Muitas vezes isso causa aquela saturação da pessoa de ter que ler com aquela ideia de um livro obrigatório. Com essa questão dessa ferramenta e desses TikTokers que estão fazendo divulgação de literatura e até incentivando a produção de literatura, isso faz com que os jovens possam ser atraídos por determinados assuntos, determinados livros, porque ele vai ver aquele autor ali naquele vídeo do TikTok, de um vídeo curto, mas vai achar interessante, poxa, esse livro aqui sobre esse assunto é interessante e tal, é legal. Ou seja, tanto as editoras como também, digamos, essa área mais da geração Y, da geração X, tem que entender também essa questão, que os jovens eles precisam dessa, digamos, interação a mais para se envolver com a literatura, com a leitura, já que o Brasil é um país que infelizmente a quantidade de livros que nós lemos é extremamente baixa, a média nacional. Então, toda ferramenta que venha incentivar a leitura é uma ferramenta que vai ser bem aproveitada. Contanto que, antes de passar a palavra aqui para os demais da mesa, contanto que a leitura também ela pode ser tanto uma ferramenta para o desenvolvimento da pessoa, como também pode ser uma arma que pode enveredar a pessoa por alguns assuntos mais, digamos, espinhosos. Isso aí eu vou entrar mais na frente na palavra, porque agora eu vou passar a palavra aqui para os outros, para não me delongar muito. Eu estava ouvindo o editorial do Pablo, estava fazendo aqui também uma retrospectiva de como foi, né, minha inserção no mundo da literatura, né, da leitura de modo geral. Eu não sei se eu já contei isso em algum episódio, mas vou recapitular. Meu pai, ele foi uma pessoa que foi alfabetizada aos 33 anos. Então, meu pai sempre foi trabalhador da construção civil, armador, né, que são as pessoas que constroem, né, fazem as ferragens dos prédios, enfim, das casas. Então, ele era uma pessoa que estudou só até a 4ª série, e depois não pôde estudar, enfim, toda a história que infelizmente era padrão nos anos 90. Então ele trabalhava durante todo o dia e à noite ele estudava. Então isso, eu cresci vendo meu pai indo para a escola, até quando eu ainda não estava na escola. Então eu acho que eu sempre tive essa ilusão, nossa, a escola deve ser um lugar muito legal, né, porque meu pai trabalha e depois vai para lá. E todas as vezes que ele passava em frente a alguns prédios, assim, de Santos, que era a cidade onde ele trabalhava, que ele via livros nas lixeiras ou nos lugares assim de doação, ele pegava esses livros e montava uma biblioteca pequena em casa pra gente.
Então, na minha casa, embora seja uma casa, sempre foi uma casa muito simples, sempre teve muitos livros. Então, eu acho que isso fez muita diferença na minha formação como uma pessoa que gostava de livros, né? Gostava de estudar, gostava de conhecer. Não só para mim, como também para os meus irmãos. E o primeiro livro que eu lembro que eu li, assim, que eu gostei muito, já era na adolescência, foi Álvaro Cardoso Gomes, que não é muito conhecido, né? Mas foi A Grande Decisão, né? Que foi um livro infanto-juvenil, mas eu consegui me conectar com esse livro justamente porque ele falava de questões que todo adolescente passava. Então eu acho que aí entra um pouco do papel da literatura, sabe? Que a literatura ela explora, ela tem que falar da criatividade, na imaginação, mas ela é uma forma de conexão que você tem com a sua realidade. Então, quando eu vejo, às vezes, né, algumas pessoas condenando os audiobooks, falando até mal dessa gama de influências que fala de literatura nas redes, eu fico muito incomodada, porque eu fui uma criança uma adolescente dos anos 2000. Mas em 2024, talvez a minha conexão com a literatura, ou mesmo como eu me conectaria, ou o que me chamaria atenção, talvez fosse pelo TikTok, ou pelo Instagram, ou enfim. Então, acho que tem que ter essa junção, sabe? A gente tem que usar as tecnologias a nosso favor, para conectar o jovem, a criança também. Uma das coisas também que acho que vai entrar em pauta, mas eu acho que eu já queria fazer uma provocação aqui aos colegas que estão na banca, é que justamente assim, as obras, né, que entra nas escolas até, né, porque tem essa obrigatoriedade, né, dos paradidáticos, ou seja, os livros que acompanham, né, nas escolas, elas são, essas obras, elas entram a partir de uma base nacional, né, a partir de itens que tem que ser estudado, que tem que ser abordado em sala de aula. Então, quem define o que vai entrar ou não na sala de aula também é uma questão política, né? Também é uma questão histórica. Então, acho que usar essas redes justamente é uma forma de sair um pouquinho da bolha, né? De sair um pouquinho dessa padronização a qual todos nos colocam, né? Colocam todos os jovens, adolescentes, quais obras eles vão ter acesso ou não. Teve esse caso foi uma influencer. Ela também ela é escritora, se eu não me engano. Também, ela é norte-americana, né? Que ela falou, Courtney o nome dela. Ela ficou encantada com a obra de Machado de Assis, né? Que foi Dom Casmurro. Ela, além de escritora, é influência. Então, ela já tem uma vivência, né? Ela tem uma expertise de analisar essa obra. Quando eu fui obrigada a ler Lucília, por exemplo, aos meus 17 anos, eu não achei Lucília uma obra tão boa quanto, por exemplo, A Grande Decisão, de Álvaro Cardoso. Gente, desculpa, Fê. Não, você tá falando, eu amo Lucília. Não, então, eu não achei, assim, eu da época, aos 17, não achei. Então, assim, né, é isso. Eu acho que a gente tem que usar todas as formas de fazer com que esse mundo da imaginação, da criatividade, também seja acessado pelas redes sociais, pelos meios que a gente tem, porque é assim que a gente vai acessar os jovens, as crianças, adolescentes, até os adultos também, né? Enfim, mas eu acho que é isso. Já dei aqui meu relato e falei, não era time Lucília. Gente, o José de Alencar é maravilhoso, Lucília é maravilhoso. Você estava falando sobre isso, e aí eu fui puxar um pouquinho a minha vivência com literatura, né? E eu acho que Lucília representa muito para mim uma coisa que foram duas coisas que entraram muito em choque para mim. Eu sempre fui muito teatral, digamos assim, né? Eu sempre gostei muito do drama, muito dessas coisas assim. E o primeiro livro que eu li... Não, a Catiane tá aqui, não fala assim, não me diga. Tô surpresa, nossa. Surpreendendo o total de 0 pessoas. O primeiro livro que eu li, assim, na vida... Na verdade, eu cresci vendo a minha avó ler. E a minha avó, ela lia muito. E a minha avó lia muito a Bíblia.
e livros do protestantismo, tudo. Eu venho de uma família protestante, de uma família adventista, tudo. Então eu sempre vi minha avó lendo muito esses livros, e uma linguagem muito densa, muito pesada, assim. Eu demorei muito, eu li a Bíblia toda, eu acho que umas 4 ou 5 vezes, assim, uma coisa que tinha na igreja. E eu lembro que muito do meu vocabulário que eu tenho hoje, eu aprendi com a Bíblia. Eu acho muito interessante até que na tradução que eu lia antigamente, tinha o coisa, quando se falava, tinha a palavra coisa, não era coisa, era cousa. Era uma coisa antiga, era uma forma antiga da palavra, tudo, enfim. Mas aí até nessa questão da literatura, eu fui ler a Bíblia completa mais pra frente, mas a primeira literatura que eu tive na vida, e é uma coisa que é muito teatral pra mim, que é muito dramática da coisa, foi Hamlet. Eu li Hamlet, eu acho que com 9, 8 anos, com a ajuda da bibliotecária da escola onde eu estudava, ela me ajudando a entender algumas coisas ali da obra de Shakespeare, né, aquela coisa toda. E eu lia Hamlet no intervalo e nas aulas de educação física, que eu não gostava de educação física, e aí eu ia para a biblioteca para poder ler. E a literatura, ela me permitiu muito isso, né? Essa questão de ler a Bíblia, de ler livros do protestantismo, de ler obras seculares, digamos assim, como Hamlet e entre outros, eu acho que me deram uma visão 360 sabe, assim, do mundo, me ajudou a ver muito cedo de várias formas. E isso é muito importante, né? Eu acho que a literatura, ela, independente do formato com que ela chegue, seja através do livro físico, seja através do dispositivo móvel, do Kindle, do audiobook, tudo ele é importante. Só que é uma coisa que a gente não vê tanto incentivo mais. Embora tenha esse movimento, né, que a gente tem visto aí no TikTok, tem as questões ali no giro de notícias que a gente viu, a impressão que eu tenho é que a gente não tem mais tanta não força, mas tanto incentivo a esse movimento de leitura. Eu tinha aula de literatura na escola, eu tive aula numa escola pública, numa escola estadual de bairro, de periferia. Eu tive aula de literatura desde a minha primeira série. Eu fui apresentado a Lucila, eu fui apresentado, a gente estava falando do Cortiço aqui antes da gravação, eu li o Cortiço com 11 anos na escola, assim, sabe, assim, em aula de literatura, contextualizando tudo, enfim. Então, e hoje a gente não vê isso, tanto pelo movimento político que a gente tem, tanto pelo radicalismo que a gente tem, o extremismo que a gente tem hoje no Brasil, tudo, enfim, mas não existe mais esse movimento de literatura na sociedade igual se via alguns anos atrás, né? Eu me formei no ensino básico, acho que há quase 25 anos atrás, não lembro, mas fazia toda uma diferença isso e era muito importante. E eu sinto falta disso hoje. E hoje todo mundo tem muita questão do imediatismo. Ler um livro ou escutar um livro, um audiobook no celular, alguma coisa assim, é muito difícil por conta do imediatismo que a gente tem na sociedade hoje. Felipe é o cara da terra arrasada, né, bicho? Acabou. Não tem mais. Bem otimista, graças a Deus, né? Mas é uma verdade, assim, eu vejo muito isso, até conversando com o pessoal que trabalha comigo nessa semana, depois que a gente falou que ia falar sobre isso na pauta, tudo a gente conversando um pouquinho, eu tenho pessoas que trabalham comigo, que têm ensino superior, tudo, enfim, que na vida leram 3 livros, na vida, sabe? Então, assim, é complexo, sabe? Então, e assim, a juventude hoje, ela não tem mais esse interesse, não tem mais essa... Calma, Felipe. Ai, não tem. Há exceções. Já começou com o discurso. Na minha época não era assim, já. Na minha época não era assim, calma. Na minha época era diferente. Veja, assim, essa questão da presença da literatura no ensino médio, ela é necessária.
completamente necessário. A não existência, por exemplo, hoje de aulas de literatura, apenas literatura, por exemplo, português é as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem mais literatura ou literatura e redação. É português, na educação básica. Porque se entende... Eram 3, redação, literatura e português, era separado. Isso, gramática, no caso. Só que assim, qual é a questão? Passou-se a entender que a literatura não necessariamente ela está restringida às aulas referentes a português. Ela perpassa, numa perspectiva intradisciplinar, todas as outras disciplinas. Então, por exemplo, eu estou trabalhando na educação básica o livro Germinal. Germinal ele faz parte de uma literatura do século XIX, muito ali do período da Revolução Industrial, e por aí vai. Ao mesmo tempo em que a minha colega de língua portuguesa está trabalhando com eles o Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Então, e aí você chega em geografia, aí o professor de geografia está trabalhando outro livro. Está trabalhando, por exemplo, está discutindo com eles vidas secas, porque existe uma representação do semiárido alagoano em vidas secas, que faz parte da discussão que ele está fazendo na disciplina de geografia. Então, pulverizou a literatura em outras disciplinas. O que é que eu vou concordar com você? Eu estou falando diretamente para você, Felipe Bossato. O que é que eu vou concordar com você nesse aspecto? De fato, se for comparar com a nossa geração, esses jovens, eles não adquirem o gosto pela literatura da forma como nós adquirimos. São formas outras, são formas diversas, que acabam guiando eles para a leitura. Vou pegar o Machado de Assis como exemplo. Como é que foi que eu li Dom Casmurro? Minha professora de português passou como leitura obrigatória e eu fui ler Dom Casmurro. Tinha um trabalho para fazer no final do bimestre e eu tinha que ler e dar minha perspectiva. Eu adorei ler. Agora, por quê? Porque eu leio desde os 8, leio de verdade, pegar um livro para ler do início ao fim. Meus colegas odiaram e muitos copiaram do meu texto. Eles copiaram, na cara dura. Isso 2000 e sei lá. Nem o deixa eu copiar, mas não faz igual, aquela coisa que sai. Isso foi 2005, eu acho. Sei lá, 2004. Há muitos anos atrás. Quase 20 anos. E assim foi. Eles não adquiriram gosto pela leitura. Eles só fizeram porque tinham que fazer. Aí, recentemente, o que é que aconteceu? Muitos alunos tiveram acesso a Dom Casmurro porque fizeram uma trend, não sei se foi no TikTok ou se foi no Instagram, isso tem algum tempo, com aquela brincadeira, traiu ou não traiu? Que é justamente a trama central do livro, né? E aí, capítulo traiu ou não traiu? Muitos dos colegas de literatura, o que é que fizeram, de português, o que é que fizeram? Fizeram teatro, pediram para os alunos gravarem vídeo, e eles deram um retorno ao professor de formas outras, que não a forma como eu fiz. Então, o que é que eu posso dizer? Né? Qual é a perspectiva que eu posso falar? Existem formas diversas de fazer essa leitura. Essas formas diversas não são nem melhores nem piores do que a nossa. Porque se você for parar para pensar numa linha do tempo, do hábito de leitura, hoje o ser humano lê muito mais do que o ser humano do século XIX. Por quê? Porque o acesso à leitura está muito maior, de uma forma infinitamente maior. Os níveis de como é que eu posso dizer? Analfabetismo, vou pegar a Revolução Industrial. Os níveis de alfabetismo na Revolução Industrial beiravam 90%, velho. Quem é que tinha acesso às obras literárias? A burguesia. Era eles que liam. Hoje você tem jovens periféricos que têm acesso a leituras e que muitas vezes deixa a gente de boca aberta, viu? Eu estava dando aula sobre a vinda da família real para o Brasil. E um aluno me interpelou e disse: professor, eu estou lendo um livro
eu queria mostrar para o senhor dizer o que é que você acha. Aí ele me deu Pele Negra, Máscaras Brancas, do Franz Fanon, um aluno de 2º ano. Aí eu, mano, você tá lendo isso aqui? Aí ele, professor, eu tô lendo, eu tô achando difícil, mas eu gostei. Aí eu, deixa eu terminar a aula, a gente vai conversar. Eu sentei para conversar com o menino, né? E ele com dúvidas, me apontando alguns termos que ele não sabia e tal. Eu ia lá explicar. Mas, claro, não é a regra. Não é a regra. Como não era a regra na nossa época. Não era a regra na nossa época, gostar de literatura. Como não era a regra de gostar de literatura nos anos 50, 40, nos anos 30, nos anos 20. Imagina você ler nos anos 20. Primeiro, analfabetismo no Brasil beirando os 90%. Quem tinha acesso à literatura eram filhos de famílias ricas e não existia necessidade de leitura. Na verdade, o que está acontecendo hoje? É uma pulverização do acesso à leitura e da disponibilização dessa leitura em formatos diversos para mais pessoas. Agora, o que a gente pode discutir aqui? Qualidade de leitura. Aí é outra história. Eu também acho que a qualidade de leitura da atualidade é ruim. A leitura, a qualidade de leitura, por exemplo, da grande maioria, ainda tem uma qualidade ruim, por quê? Porque há preferência por textos água. Eu vou ler um autoajuda, eu vou ler besteira eu vou ler um romance quente que o pessoal escreve lá na Amazon. Então, assim, se for 50 tons de cinza. 50 tons de cinza. Pois é, se for discutir qualidade de leitura, pai rico e pai pobre. Aí é outra história. Agora, sim, as formas de leitura são diversas. A leitura existe, continua existindo. Agora, se a galera ama ou deixa de amar Machado de Assis e tal, e Alencar, aí é outra história. Eu aprendi a gostar de Shakespeare por conta da minha mãe. Ela me teve muito jovem, acho que eu já falei sobre isso com vocês, né? Eu nasci, ela tinha 15 anos. Então eu a acompanhei na escola, bebê, e eu a acompanhei na faculdade, ela já mais velha, e eu pré-adolescente. E essa vivência com ela me fez gostar de Shakespeare. Até hoje eu adoro Shakespeare. Todas as formas. E aí é que está a questão. Eu não gostei de Shakespeare porque eu li a peça. Eu gostei de Shakespeare porque eu assisti o filme do Leonardo DiCaprio. Pablo falando sobre essa questão de... Porque Shakespeare apaixonado? Não, Romeu e Julieta. Com o Leonardo DiCaprio. Eu não sabia que ele tinha feito, eu não lembrava. Pois é. Veja, eu adorei Hamlet. Adorei Hamlet. Porque eu assisti, eu não li. Eu li depois. Eu assisti o filme com... Como é que é o nome daquele cara que tá com demência agora? Com doença degenerativa? Não é ele Bruce não. Willis? Não, Bruce Willis. Cara, não. É o cara que fez... Meu Deus, o Patriota. Mel Gibson? Mel Gibson era Hamlet. Eu gostei por conta disso. E aí é que tá. Essa é a grande sacada. São formas diversas de ler. E aí fechou que nos trabalhos que minha mãe fazia, os grupos eles tinham que encenar as peças. E ela me colocava para encenar. Eu já fui figurante, eu já fui Romeu, eu já fui, sei lá, Horácio, eu já fui vários personagens. E aí vem outra questão. Você fazer a leitura da peça dentro da peça, encenando a peça. Então, bicho, assim, vamos lá. Existem formas diversas de ler a obra. Formas diversas de ler a obra. Essas formas, elas perpassam, não necessariamente a gente pega a obra e lê, mas a gente vivenciá-la de formas diferentes. E é por isso que eu defendo a ideia de que o TikTok ele sirva como uma ferramenta, não apenas de divulgação, mas de leitura. Porque eu não sei se vocês sabem, mas tem gente que compartilha a resenha contando trechos da história e divide. Parte 1 de Dom Casmurro, aí conta um pouquinho da história. Parte 2, parte 3.
Isso também é leitura. Bem, Não tem Eu como dizer que isso não é concordo leitura. com você. Eu concordo com você nesse ponto. Tô até entrando na frente do Kleber aqui. Mas o que me incomoda hoje nessa questão da leitura e é uma coisa que você falou, é uma questão de bolha. É muito uma questão de bolha. E a grande maioria, o que se lê, não lê com qualidade. É o que você falou agora há pouco. Hoje a gente tem uma galera de uma maneira tão rasa que lê o pai rico, o primo rico, pai pobre, não sei, um negócio assim. Vai Mas ler, vai procurar Felipe, eu acho que ainda vamos para uma coisa, o pessoal que se aprofunda em leituras que são mais complicadas, como eu falei na minha fala inicialmente. Gente que vai ler Olavo de Carvalho e acredita que as besteiras que ele está falando é verdade. Que vai ler Leandro Nalor, que é aqueles guia em politicamente incorreto do sei lá o que, e acredita que aquele revisionismo histórico é verdade. Aí sai por aí dizendo, o zumbi teve escravos. Mas só que o problema é que essas leituras, elas acabam influenciando muita gente e essas pessoas, elas não vão aceitar mais você chegar e dizer, não tem nenhum relato histórico que diga que zumbi tinha escravos, isso não existe. A pessoa vai dizer, não, eu li nesse livro. Aí também a gente está falando de qualidade. Tudo isso que a gente está discutindo aqui é qualidade de leitura. Aí vamos lá. Uma pessoa ler algo e tornar disso uma verdade, isso se chama qualidade de leitura. É um leitor que é um leitor extremamente crédulo e que vai achar que aquela questão é uma verdade e vai defendê-la até o fim. Para esse tipo de coisa, existe orientação de leitura. Aí é outra história. Não é que a galera não esteja lendo, a galera está lendo. A galera está desenvolvendo gosto pela leitura. Só que não é uma leitura, ao nosso ver, de boa qualidade. Aí a gente pode discutir como é que a gente pode fornecer a mais pessoas mais leitura de qualidade e impedir que elas caiam em leituras de péssima qualidade. Aí é outra história, totalmente diferente. Eu acho que essa questão da leitura, eu acho que o problema maior que está ocorrendo, principalmente dessa leitura que vamos dizer que, por exemplo, de qualidade, vamos dizer que, por exemplo, vão fazer um revisionismo histórico, que é a nossa área, por exemplo, mas com embasamento, com pesquisa, é uma leitura que seja mais palatável. Vamos usar essa palavra mesmo, uma leitura que seja mais fácil para as pessoas entenderem, pegar o livro e pegar gosto por aquela leitura. Porque não adianta tentar, por exemplo, para uma pessoa que está começando a ler, pegar um livro extremamente academicista. A pessoa vai pegar ali nas primeiras páginas, vai abandonar o livro. E aí vai, como a gente está dizendo, vai para esses livros dessas literaturas que são digamos, uma literatura mais palatável, mais simplista, mais fácil de entender. Leia ali algumas primeiras páginas e gosta, aí já era, meu amigo, aí já era. Porque aí ela vai começar a ler aquilo ali e vai pensar que aquilo ali é a realidade. Por quê? Porque é um livro, uma leitura muito mais fácil. Acho que esse é um dos problemas que ocorreu, por exemplo, com o contexto histórico, com a história. Os livros acadêmicos, não vamos dizer nem acadêmicos, os livros que se baseiam em contextos históricos embasados sobre pesquisa são difíceis de ler para a grande maioria das pessoas. Qualidade. Isso eu estou usando exatamente um exemplo de história, que é a nossa área. Sim. E isso faz com que as pessoas que, por exemplo, vão ler aquele livro não consigam entender aquele conteúdo. E outras vezes ocorre até aquilo que eu tenho um colega que tem um sebo aqui em Petrolina, Carlinhos, que é o Sebo Canaã, e ele fala, teve aquela novela do Imperador. A gente sabe ali que foi emaranhado histórico assim, tipo a macarronada. Uma macarronada histórica. Mas só que ele disse que naquele período daquela novela houve uma procura muito grande de livros sobre a história do Brasil Império. Sim. Porque é um ponto de partida, pô. Eu defendo a ideia de que se você quer começar com a literatura para alguém, para um jovem, comece com a versão HQ. Eu com certeza consigo ensinar melhor nas aulas de filosofia sobre Nietzsche se eu usar, que eu tenho aqui um HQ
do Assim Falou Zaratustra. Eu vou introduzir, por exemplo, Léo na literatura alagoana usando Vidas Secas em quadrinhos, que eu tenho também. E também é uma forma de leitura. É diferente, é menos profunda, bem menos profunda, mas é um princípio, é um caminhar. Esse é um ponto eu acho que é interessante a gente chegar na profundidade da literatura. Eu tava até, não sei se vocês viram, eu tava até olhando aqui para trás, que aqui tá as minhas pilhas de livros aqui, e eu tenho um dos livros do Leandro Narlock. Eu ganhei uma vez o dele, o Politicamente Incorreto. E essa questão... Pablo, o Goulart, viu? Tem que ter uma vaga para Felipe, viu? No Goulart. Como que é? Eu ganhei uma vez numa mostra lá em São Paulo, enfim, num evento que eu fui, tudo lá no Espaço Unimed, enfim. Mas e era sobre essa questão da profundidade que eu acho que é muito interessante, e é onde eu pego a questão da coisa curta, da parte curta, né? Que hoje a gente está muito tendencioso a isso. A linguagem usada nesses textos, seja do Leandro Narlock, seja o Olavo de Carvalho, sejam esses autores mais revisionistas, digamos assim, é uma leitura muito fácil, é uma leitura que traz um discurso muito simples. Muitas das vezes, e aí salvo as exceções, que aí, ao meu ver, é uma questão muito de bolha do que a gente vê de pessoas fazendo sinopse de livros, essas coisas assim. Na grande maioria, no grande público, é uma linguagem fácil, uma linguagem simples, é uma linguagem curta, que é fácil de entender, qualquer um entende. E aí é a questão da profundidade e da qualidade da leitura que a gente tem. Hoje a gente tem pessoas que prezam muito mais por uma coisa mais fácil e mais simples de se ler do que ler um Dom Casmurro, vamos pensar assim. Hoje ainda tem até um vídeo, eu gosto muito de Dom Casmurro, né? Eu tenho coleção de exemplares de Dom Casmurro, inclusive. Eu tenho Dom Casmurro em HQ em francês aqui, para você ter noção. Muitas pessoas hoje ainda, elas questionam assim, tem um vídeo, eu acho que é da Maria Flor com o esposo dela, que é psicólogo, e eles discutindo Dom Casmurro, que é muito interessante. As pessoas ainda questionam se Dom Casmurro é a respeito da traição ou não, do traiu ou não traiu, e esquecem do machismo e da burguesia que se vivia naquela época, que está por trás de muita coisa no texto. Então é isso, falta muito dessa profundidade, e os textos que se tem hoje são coisas muito simples, coisas muito, muito fáceis, muito... Ai, me fugiu a palavra agora. Mas muito, muito simplória de... Mas veja, isso não seria uma porta de entrada? Porque, sinceramente, calma, Felipe, já vai terra arrasada. Não, já era, acabou. Não digo que não seja uma porta de entrada, mas eu vejo muito que a pessoa entra por esse caminho e vai pro caminho errado. Pode ter um outro que se salva? Também não. É porque você está tratando como exceção. Não sei. Aquele que se aprofunda. É porque, assim, tratar sobre resumos e resenhas é uma, por exemplo, o TikTok, é um processo diverso. E eu prezo por usar esse termo, diverso. Quem está assistindo isso? Só Deus sabe. Quantas experiências e quantas narrativas particulares estão ali em jogo? Só Deus sabe. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso a iniciações de processos de literatura, melhor. Quanto mais iniciações disponíveis, melhor. Porque as portas elas precisam ser abertas. A gente vivia numa época que as portas eram fechadas. Aí era muito mais difícil você encontrar você se descobrir na literatura sem uma porta de entrada. Você teve uma porta de entrada. Você falou da moça lá da biblioteca. Só que assim, num contexto onde as bibliotecas são digitais, as portas de entrada serão diferentes. Serão outras. Eu tenho uma... agora eu falo de parto da minha experiência de vida.
Eu acho que clássicos, eles são importantes, eles precisam ser lidos, mas os clássicos, para serem clássicos, para serem entendidos, você precisa, no mínimo, ter um interesse neles. Eu ficar aqui falando 300 horas sobre quanto é importante, como é legal Dom Casmurro, como Lucila hoje. A minha vivência de hoje permite ler Lucila e gostar. Mas, Felipe, eu vou falar da minha vivência, como uma pessoa também periférica, que vinha de um outro contexto. Para mim, Lucila não tinha sentido algum. Sabe como uma coisa que me chamou a atenção foi o teatro da Lucila, porque eu não participei encenando, viu, Pablo? Eu não estava nos palcos, mas eu estava nos bastidores, então eu precisava ler para fazer o roteiro de Lucila. E outra coisa também que eu acho que a gente precisa abrir a nossa mente é assim, até se despir um pouco dos nossos egos e entender que a gente parte de pontos diferentes, mas para chegar a um ponto final, a gente pode seguir por várias trajetórias. Porque quer ver uma poesia, céu aberto, que tem aqui em São Paulo, na Zona Leste, que é muito legal? É o Islã da Guilhermina. A molecada pega obras literárias, junta com o dia a dia deles, faz provocações e, tipo, quem não entende depois vai lá e pesquisa. Aquilo ali é uma poesia ao céu aberto. Então, assim, eu acho que quando a gente, né, e a oralidade também é muito importante, né? Então, o TikTok, esses audiobooks, as pessoas falarem dos livros, também tem o seu local, e eu acho que ele é importante. Porque a Catiane, com 15 anos, 16 anos lá, não achava graça nenhuma em Lucila, mesmo porque eu também não tinha tanto tempo de me aprofundar, eu não tinha tempo de ir nessa biblioteca, porque eu trabalhava desde os 15. Então, assim, e assim como eu, tem vários outros. E eu ainda, a partir de um local de privilégio, porque nos fins de semana ainda estava com a minha barriga cheia, e ainda conseguia ler. Né? Olhando a realidade do brasileiro, tem jovens que trabalham de domingo a domingo, e às vezes o livro Pai Rico, Pai Pobre é a entrada dele na literatura porque ele quer mudar aquela vida que ele tá. Então eu acho que a gente também tem que entender as várias realidades. Elas podem levar a um ponto específico, elas podem simplesmente deixar no raso, e se tiver no raso, de repente um vídeo pode provocar que essas pessoas leiam a outra, mesmo que seja para criticar. Eu acho que até para você fazer a crítica você tem que conhecer. Mas eu acho que a gente não pode ignorar a importância da gente utilizar os meios que se tem, da oralidade, da tecnologia, de tudo, para a gente chegar num ponto fim, né? Uhum. E nem todo mundo vai gostar mesmo, e tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso é normal, assim, é saudável que se entenda, sabe? Mas eu acho que a gente pode partir de vários pontos, assim, né? Tudo está perdido e, nem, enfim, é isso. Eu penso. Eu vou dar um exemplo. Eu adoro o Conde de Monte Cristo. Cara, bicho, eu adoro o Conde de Monte Cristo. O filme. Aí eu pensei, vou ler o livro. Meu irmão, eu não consegui sair, fui até a 10ª página. E eu sou um leitor de tempos, bicho. Se você for pegar minha biblioteca aqui, Lídia briga comigo. Fez mudança recentemente. Eu acho que Lídia queria tocar fogo nos meus livros, porque é livro pra caralho. Eu gosto muito de ler. Eu não consegui ler o Conde de Monte Cristo, velho. Não consegui ler aquela porra. Porque o Alexandre Dumas, ele escreve de um jeito que eu não entendo. Ele escreve de um jeito que eu não entendo. Então, assim, eu conheço a obra pelo filme. Tem outro exemplo, esse é coletivo. Eu não sei vocês aí. Aqui, Kleber deve fazer coro comigo, não sei. Mas Pernambuco, Paraíba, Bahia, até mesmo Alagoas. A gente tem uma memória muito afetiva com o Alto da Compadecida. Nós adoramos o Alto da Compadecida. Gente, Alto da Compadecida, quando passava na Globo à tarde, as escolas davam pause. Vamos assistir o Alto da Compadecida. Nós nunca lemos a peça O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Eu vou dar esse exemplo porque ele tem outro exemplo cruzado. Aí, o filme ele é cheio de falhas. Cheio de falhas. Muita coisa a Guel Arraes inventou. Aquilo nem existe na peça. Mas a gente gosta de O Alto da Compadecida. E aí, depois de um tempo,
eu historiador, assistindo o Auto da Compadecida, eu comecei a pesquisar sobre o Auto da Compadecida. O Auto da Compadecida, o filme, me levou a ler O Alto da Barca do Inferno, que é a obra base que a Ariano Suassuna usou para escrever o Auto da Compadecida. O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, é uma obra medieval. Então, o filme de Ariano Suassuna, o filme de Guel Arraes, que é uma adaptação do Alto da Compadecida, me levou a descobrir uma obra medieval que trabalhava com o mesmo sistema e que era a base do Alto da Compadecida moderno. Então, veja, olha quantas mídias estão envolvidas aí. É a mídia do filme, é o livro impresso, é eu, pesquisador, pesquisando lá o livro impresso. Na verdade, nem livro impresso, era aquele livro dos copistas medievais, né, Kleber? Os copistas medievais passavam um ano escrevendo ali, matavam uma ovelha. Isso mesmo. Tirava o couro da ovelha, curtia o couro da ovelha. Então, assim, daqui a pouco, a gente precisa entender, assim, as tecnologias mudam, nós temos que acompanhar. Daqui a pouco a gente está dizendo, bom era no tempo em que os livros eram feitos de couro de ovelha. Aquela coisa de você folhear aquele couro. Cuidado, né? Hein? A cerveja artesanal voltou. Aqueles desenhos que o copista fazia no cantinho da folha. Aquilo sim era forma de ler. Não o que a gente vê hoje, esses livros bosta, esses papéis que é uma desgraça. Tem que jogar fora essas bostas. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que nessa questão de se trabalhar com livros, quem for trabalhar com essa questão de literatura tem que também atualmente usar digamos, essas mídias que a pessoa tiver acesso para facilitar essa questão da leitura. Aqui em casa mesmo a gente faz essa sequência. Por exemplo, o meu filho mais velho, Vitor, começou com histórias em quadrinhos mesmo, Turma da Mônica, depois passou para aquele Diário de um Banana, que também é livros, e ele estava lendo depois o livro, a versão em HQ de Guerra e Paz. E ele é um Tolstói, que eu tenho até a versão aqui. E isso, exatamente essa sequência, e vai pegando, vocês vão vendo que é várias, digamos, mídias, digamos, várias etapas. E quem for trabalhar essa questão da leitura, às vezes é bom você evitar logo uma leitura tão complexa para uma pessoa que nunca começou a ler. Essa sequência mesmo, HQ, uma história que foi adaptada de uma literatura para um HQ também é válido. Outras mídias, vai utilizar o filme, o RPG, que é também outra mídia que vai fazer com que as pessoas vão para esse mundo da literatura e da leitura. Ou seja, a gama de opções é grande. Agora, cabe também à pessoa fazer aquela seleção para ver o que realmente é bom para ser repassado para uma pessoa que nunca começou a ler. Gente, eu não sou contra a pessoa ler coisas mais superficiais, e eu entendo que existem vários caminhos, tudo. Não, eu concordo com vocês nesse ponto, mas eu ainda tenho a questão que me preocupa muito, como que fala? O raso, sabe? O raso, a gente tem... Profundidade, você diz. Profundidade. Não, mas me preocupa muito a questão do raso mesmo. As pessoas, hoje, eu vejo muito uma questão, e até pelo cenário que a gente tem hoje na sociedade, tudo, enfim, as pessoas hoje ainda ficam muito no raso. Embora eu concordo, entendo que tenha outro, que às vezes é necessário, é uma porta de entrada, tudo. Eu não sou contra as outras mídias. Hoje eu leio muito mais em Kindle do que em tudo. Audiobook, eu concordo. Você não tem um livro aí de couro de ovelha, não? Não tenho. Eu vou lhe dar um. Depois eu faço um 360 aqui, que aí eu escondo os livros. Os pergaminhos que eu tenho aqui guardados. Bom, mesmo era no tempo em que eram escritos em papiros. Exatamente. Os papiros é bom,
Mas a minha preocupação vem muito disso, entendeu? E aí eu falo muito pelo cenário político que a gente tem, da influência que a gente tem hoje, sabe? É claro que a Catiane deu um exemplo muito importante aqui, e isso me lembrou muito a questão do funk na década de 90. O Islã hoje, como ele acontece, como ele atinge as pessoas na periferia, enfim, como o funk atingiu muita gente na época dos anos 90, no começo dos anos 80. Então, assim, o rap do Silva, aquilo ali é uma aula de história, aquilo ali é uma forma de consciência de classe. Quem nunca escutou o rap do Silva vai atrás, sabe? Então, assim, são várias formas que podem chegar, eu concordo com isso, mas eu ainda fico muito preocupado com a grande maioria que fica no raso. Não é pessimismo, não é nada disso, mas eu ainda fico muito... E é um ponto que me chama muito a atenção, entendeu? É um ponto que me preocupa muito na sociedade. Entendo que a literatura ela não vai atingir a todo mundo, igual não atingiu na nossa época, quando a gente era jovem, tudo, mas ainda assim me preocupa. Você não é jovem, Catiane. Não, eu sou jovem. Você não é jovem. Eu não era, eu sou jovem. Somos todos jovens aqui. Mas é isso. Era isso que eu queria deixar para fechar. Gente, eu sou um dos mais velhos. Eu e o Kleber aqui, colocando o Kleber no rolê. A gente é velho. O Kleber é mais velho que você, rapaz. A gente pois é. Pablo, com esse negócio de leitura e papiro, Pablo, o negócio mesmo é escrita com neiforme, em placa de argila, bicho. Bom, mesmo na época que os Sumérios. O mesmo era quando Deus ia lá e escrevia a tábua dos 10 mandamentos, entregava para Moisés. Isso. Escrevia e entregava para Moisés. Ou então, não, o bom mesmo é quando você adquire uma caverna e vai fazer suas pinturas nela. Essa categoria. Bom mesmo é quando as pedras eram lascadas. Cláudio Roberto, você nos surpreendeu hoje, né? Você tem quiz aí, né? Trouxe um quiz aqui, que é referente aqui ao assunto que estamos trabalhando, que é um quiz para o pessoal, para os nossos ouvintes. Beleza. Manda aí. Esse quiz é o seguinte: a Câmara Brasileira do Livro, a CBL, encomendou uma pesquisa indicando a porcentagem de brasileiros adultos que não compraram nenhum livro em 2023, que é exatamente um período de pesquisa anual. Sempre final do ano eles fazem a pesquisa. No caso aqui, 2023. Ou se o resultado foi de brasileiros que não compraram nenhum livro em 2023. A opção A, 45%, a opção B, 65%, a opção C, 74% e a opção D, 84%. Então aí, pessoal, qual foi a porcentagem de brasileiros que não compraram nenhum livro em 2023? Segundo aí pesquisa encomendada pela Câmara Brasileira do Livro. Perfeito. Tem premiação? Tem sim uma premiação que com certeza você vai querer também. É uma foto para colocar na parede de Fernando Collor de Mello, todo mal amanhado ali no debate da Globo. Tô fora, amigo. Para quem não sabe, Collor, quando foi para esse debate, ele foi todo mauricinho, todo playboyzinho, todo arrumadinho e tal. Aí quando chegou lá, o pessoal da Globo, não, isso aí o povo não vai gostar não. Aí bagunçaram um pouco a gravata dele, deixaram ele suado, tanto que a testa dele brilha lá. Pronto, o povão gosta assim, é trabalhador. Ué, o Pablo tá morando em Alagoas né? agora. Acho que o Pablo conhece essa história, né? Quadro de Collor na casa dele, ué. Vou botar aqui o quadro do Collor. Eu vou botar no brinquedo de tirar o alvo. Então você que nos ouve, participe, mande aí sua mensagem, diga qual é a resposta correta.
Mande aí na caixa de mensagens do Spotify, do YouTube, do Apple Podcasts, ou do seu agregador aí que você está usando. Se tiver uma caixa de comentário, deixa aí sua resposta, qual é a resposta correta, tá? Nós vamos ficar muito felizes em saber. A galera tirou onda aqui de mim, Catiane disse que queria ver Paulo, foi Felipe, queria ver Paulo de Romeu, né? E Catiane tirou onda aqui do teatro. Eu parecia, assim, na minha juventude eu parecia Léo, tá? Então, mais cabelo, menos barba, mais jovem, então encaixava, né? Depois vejo uma foto de Léo e digam se não se encaixa. Menos boleto para pagar, né? Muitos menos boletos para pagar, então a tranquilidade da Sono em dia. sono em dia, coisas que não tenho mais acesso. Amigos, vamos para as nossas indicações, no momento agora da nossa curadoria gostosa de fim de episódio. Tem curiosidade, eu acho que antecipei para vocês, né, que tinha curiosidade. Amigos, vamos fazer um teste rápido aqui. O Kleber acho que pode entrar também porque, assim, nós tivemos uma formação histórica muito parecida. Então isso foge da minha própria formação histórica. Então acho que Kleber também não vai saber não, como eu também não sabia. Primeiro, qual é a cor preferida de vocês? A minha cor dos psicopatas. Qual que é a cor do psicopata? Pra saber se é a minha também. Azul. Ai, meu Deus! Tem uma pesquisa Verde, que fala que... Verde, eu gosto de verde. Eu gosto de azul, gosto muito de azul. Meu Deus, bicho. Patriota, viu? Tudo patriota aí. Eu gosto de qual cor? Preto, Eu gosto de verde. preto, heavy metal. Porque Catiane não conhece esse passado de Kleber. Kleber era metaleiro. E ele só não tinha o cabelão, mas ele se vestia de... Era não, sou. Não, eu tô falando... Não passou essa etapa ainda, né? Você é um metaleiro pai que tem afazeres em casa, né? Então é diferente. Eu também sou e tô de boa. Mas enfim, vamos falar do vermelho. Não é nem a minha cor preferida. Gente, como é que é vermelho? Você sabe como é que é vermelho em espanhol? Rojo. Vocês sabem como é vermelho em francês? Ai, gente, esqueci. Rouge. Rouge. Como é que é vermelho em inglês? Rouge. Red. Red. E por que só em português vermelho é escrito assim, vermelho? Ah, eu sabia essa. É uma parada relacionada ao pau-brasil. Pau-brasil? Tipo o quê? Que tirava uma lasca, não sei se extraía alguma coisa do pau-brasil, que tinha uma cor escura, uma cor meio avermelhada, meio cor de sangue. Tem alguma coisa assim, você já trouxe isso aqui? Não, eu falei do pau-brasil. Mas o Brasil já é o nome da cor. Em Portugal se usava o nome Brasil, que era o termo da cor da brasa, ou seja, Brasil. Mas não é a questão do vermelho. O vermelho é posterior ao Brasil, ao termo Brasil. Ele é mais novo. Aí a explicação é a seguinte: o Kleber sabe já? Não. Rapaz, eu sei, mas vou deixar. Eu aprendi isso aí quando eu estava lendo sobre legiões romanas e como eles faziam para atingir algumas coisas de vermelho. Como é que, se essa cor era tão desejada, era a cor da nobreza, né? Ela era muito desejada, era a cor da brasa, uma cor Brasil. Só que assim, ela não era adquirida assim de uma forma tão fácil, era difícil. O pau-brasil serviu como base dessa tintura, mas antes do pau-brasil e depois dele também, o que é que os caras usavam na Europa? Eles usavam uma lagarta. O nome dessa lagarta tem o nome científico dela. Na verdade, é o nome em latim que ela recebia. O nome da lagarta era Kermes vermiliio. E aí, o que é que eles faziam com a Kermes vermiliio? Eles esfregavam ela e ela soltava uma tintura daquela cor.
né, que a gente conhece como vermelho. O Brasil, ele passou a ter o nome daquele bichinho. Que cor é essa? É a cor vermelho, que é a cor do verme. E esse vermelho, em latim, passou a ser o vermelho em português. Então eles diziam que era da cor da tinta que o verme vermelho solta. Vermelho. E aí passou a ser vermelho. E é por isso que só os portugueses chamam a cor de vermelho, por conta desse vermezinho que era usado para que ele era apertado para gerar a tintura vermelha. Não sabia. Ó, eu aprendendo não aqui. sabia. Não, era isso mesmo. Era esse vermezinho, o vermilius, que era utilizado para atingir algumas coisas. Aí eu ouvi isso aí de uma pesquisa, porque a Legião Romana, né, os soldados tinham as túnicas vermelhas. E aí, muitas vezes precisavam colorir, né, recolorir suas túnicas e se utilizavam. Olha, vivendo e aprendendo. Se tivesse quiz, ia errar, com certeza. Nossa, eu com certeza também. Eu ia na parada do pau-brasil fácil. É porque pau-brasil já tinha o vermelho, já tinha um nome vermelho há tempo. Bom, é isso. Espero que tenham gostado dessa curiosidade. Esse momento das indicações é um oferecimento aos nossos apoiadores e apoiadoras que mantêm esse projeto vivo, que nos ajudam aqui a ficar acordado até tarde, gravando esses episódios. Vamos mandar um beijo para eles, né, Felipe Monsanto? Isso mesmo, essa galera que tá com a gente, não larga a nossa mão e nos acompanha aqui, ó, a cada episódio, a cada mês, e que tá sempre aqui colado com os ouvidinhos no nosso programa. As indicações dessa semana vão para 2 apoiadores, para o Aldemir Anderson, que é um dos apoiadores mais recentes aí, que entrou para ajudar a gente, e também para o Aciomar Coutinho. Agradecemos muito vocês pelo apoio, por estarem sempre com a gente, muito obrigado. E as indicações de hoje são especialmente para vocês, tá? Vou começar aqui as minhas indicações. No começo do programa, eu acho que foi o Kleber que falou a respeito da quantidade de livros que se lê por ano, tudo, tal, e a gente tá aí gravando 1º de novembro, e eu comecei a fazer uma retrospectiva sobre os livros que eu li esse ano, e de quais livros eu me lembro mais, né? E um dos livros que me marcou muito esse ano, que mexeu muito comigo, é o livro Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. É um livro curto, ele é um livro que deve ter, assim, numa sentada, eu acho que ele tem umas 150, 170 páginas no máximo. Num domingo, assim, você lê o livro, mas é um livro extremamente pesado, extremamente denso, de várias camadas, que é lindo de se ler. Conta a história de uma menina que ela é abusada por um namorado, e ela engravida, e aí conta toda a história dela. Ela se sente morta no dia que acontece esse abuso, e conta o resto da história da vida dela a partir da morte, né, que ela considera que é aquele dia ali do abuso. O livro é lindo, tem várias camadas, tem várias reflexões, é uma leitura, assim, para se refletir na vida, para se entender um pouco do machismo, de tudo que isso envolve, enfim. É um livro maravilhoso, vale bastante a pena a leitura, né? Vou indicar também a 2ª temporada de A Diplomata, que é uma série que eu já indiquei aqui, que é muito boa. Catiane, já assistiu a 1ª temporada, Catiane? É sensacional. A 2ª temporada voltou ontem, dia 31, saiu dia 31. Eu assisti o 1º episódio porque eu estava muito ansioso para ter uma resposta do final da 1ª temporada. Aí eu assisti ontem de madrugada o 1º episódio, porque eu falei assim, deixa eu entender isso daqui. Não tive as respostas que eu queria, mas tá lá. Vou assistir mais um episódio hoje ainda. Mas eu indico a 2ª temporada da Diplomata. Quem não assistiu a 1ª, vale a pena. É muito interessante. Tá na Netflix. E para ouvir, eu conheci essa semana um cara no aleatório no Spotify, e
e eu gostei bastante dele, chamado Jefferson Plácido. Ele mistura um pouco de jazz com as batidas do funk, é muito legal, vale muito a pena. E uma das músicas dele aí que mais me chamaram a atenção é Meu Chá, que é instrumental, e é a mistura do jazz, do piano, tudo direitinho, com as batidas do funk, que é sensacional, assim, é muito gostoso. Chama Jefferson Plácido. E o Marcelo D2 lançou uma regravação, um Samba Drive, que é uma gravação de estúdio de algumas músicas clássicas dele. E uma das que eu gosto muito, que me marcou muito na adolescência, chama Desabafo, que tá nesse álbum novo dele, vale bastante a pena essa versão, e fica aí de indicação pro final de semana para vocês. Eu vou indicar as minhas aqui agora. Vou sugerir um filme que me foi sugerido por Lídia Verônica. É um filme chamado Incêndios. Não sei se vocês já viram. Ele é um filme de 2010. Estava disponível no Prime, naquela assinatura Reserva Imovision que eles têm lá. É um filme bastante pesado, né? A história se passa no Oriente Médio e envolve a busca por respostas. Eu não posso falar muita coisa porque acaba revelando o enredo. Então, e ele é meio que em camadas. Você vai descobrindo as coisas aos poucos de acordo com o que você vai assistindo. Então fica aí minha sugestão, que é uma sugestão por tabela, que foi Lídia Verônica quem me sugeriu. E para nossa playlist eu vou sugerir um duo que eu já sugeri aqui anteriormente, que é o duo Avoar. São dois cantores, um rapaz e uma moça. Os dois participaram de um programa musical na Globo. E os dois são cantores dessa nova leva aí da MPB, da música preta brasileira. E o nome da música é Comum, muito boa. Um balanço bem legal, um violãozinho bem gostoso. E há uma cantora latino-americana, a Sofia Campos, que eu ia sugerir. Estava aguardando para sugerir algum latino-américo, mas nós não fizemos. Inclusive, aproveitar a presença de Catiane Bispo, precisamos fazer um Latinoamérica, né? Então, acho que a gente está devendo aí tem um tempão também. O nome da música é Problema. Então, Sofia Campos. É isso. Passa a bola aí para vocês, amigos. Pro Kleber encerrar com música pesadona, eu vou começar com as minhas mais softs agora, mais leves. Eu vou indicar hoje, a gente está falando de literatura, então vou falar de um livro. Esse livro, eu tive acesso a ele na minha pós-graduação apenas, mas foi um livro que, assim, me impactou bastante. Eu tenho ele, na época não tinha ele em brochura, né, não tinha ele, um livro físico mesmo, e eu até comprei depois, que eu não conhecia, né, fiquei até os meus 25 anos sem conhecer esse livro, que é considerado um clássico também, principalmente na área social, né, que é o Quarto de Despejo, que é o Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Então eu faço essa indicação desse livro. É um livro indigesto, mas muito real, acho que, e é parte do pressuposto de uma mulher preta periférica também, né, que fala da sua rotina, né, de como é criar seus filhos e viver numa comunidade praticamente sem estado algum. Então deixo aqui essa recomendação de leitura. Não é inovadora, mas eu acho que talvez esse livro tenha que ser lido antes até, né? Enfim, tive acesso só depois, mas esse livro é muito importante. Talvez até um pouco da representação da mulher brasileira que não se vê tão representada e desamparada pelo Estado. Então, vou indicar esse Quarto de Despejo. E de músicas eu vou deixar Capitães de Areia, do Baco Exu do Blues. Capitães de Areia também é um livro maravilhoso, Jorge Amado. Livro excelente. Esse sim, me apaixonei aos 15 anos. Por esse livro, sim.
Capitães de Areia, do Baco Exu do Blues, uma música maravilhosa, vale super a pena. E o pessoal do Baco Exu do Blues, né, eles têm uma levada diferente, assim, consegue inovar bastante de trazer conceitos até da vivência, brasilidades, né, gosto de falar do plural, uma brasilidade que a gente acessa pouco, né, que o comum, o senso comum da música às vezes não nos deixa acessar. Então, Capitães de Areia, do Baco Exu do Blues, música muito bacana, muito legal e forte. Deixa o Sistema do Vampiro, porque a gente fala de literatura, mas eu acho que Edson Gomes também, né? Enfim, Edson Gomes é uma lenda viva, né? Então, gosto muito do Sistema do Vampiro, também traz boas referências e fala muito das questões de desigualdade que a gente vive, né? E já que a gente está falando de literatura, de falar de imaginação, de criatividade, adicionei Aquarela de Toquinho, né? Quem que não era criança, talvez dos anos 90, 2000, que nunca teve que desenhar com a música da Aquarela, assim. Então deixa aí uma musiquinha saudosa enquanto o Felipe canta ali de fundo no mudo. E essas são as minhas indicações. O Felipe cantou de um jeito que parecia aquela música do Sandy Júnior, pô. Que você foi fazer? O jeitinho dele me dançar. Maria, só me veio essa música na cabeça. Nossa, eu venho aqui numa folha amarela, eu desenho. Não, numa folha. Uma folha amarela. Nossa, aí ele vem com Sandy Júnior, gente. Que você foi fazer? Com 4 ou 3 retas é fácil fazer um castelo. Vai voando. Cadê? Vou fazer as minhas indicações aqui. Eu vou indicar um livro de Ali Santos, um livro com a pegada afrofuturista, que é O Último Ancestral, que é um livro que tem vários personagens, tem o L.A., Hannah, Amos, ou seja, uma quantidade grande de personagens que estão ali em Obambo, que é um distrito cercado pelos cisnes, por criaturas meio humanas, meio ciborgues. Não vou contar muito da história, porque vale a pena, você que gosta assim, de livros com aquela pegada da Jornada do Herói, com aquela pitada ali de Senhor dos Anéis, Tolkien, você pode pegar esse livro, O Último Ancestral, que você vai gostar muito. Vale a pena. Como eu disse, é um livro com essa vertente, esse viés do afrofuturismo, que vários autores agora já estão trabalhando essa literatura. E vale a pena, tanto pela questão de ser um livro de um autor brasileiro, o Ali Santos, como também por ter essa pegada da luta, da resistência dos povos negros contra a opressão. No caso, a opressão de um futuro distópico. E como músicas, eu vou indicar 2 músicas que são baseadas em livros. Uma delas, eu não sei se eu já indiquei uma vez, mas qualquer coisa, tá aí de novo, Brave New World, do Iron Maiden, que é baseado no livro Admirável no Mundo Novo, de Aldous Huxley. E a outra música do Ramones, Pet Sematary, que é Cemitério de Animais de Estimação. Para quem não sabe, é o cemitério que está ali presente no livro de Stephen King, o Cemitério Maldito. Que essa música de Ramones também tem essas referências a esse livro, O Cemitério Maldito. Que, aliás, o próprio Stephen King, ele é fã de rock. Ele faz várias citações dos Ramones nesse próprio livro, O Cemitério Maldito. Então, são as minhas indicações aqui para vocês curtirem aí nesse final de semana. Beleza, e com isso chegamos ao final de mais um episódio do Historiante. Eu queria agradecer a todos e todas que nos ouviram até agora. Amigos e amigas, abemos podcast! Abemos! Subiu fumaça branca! Abemos! Então é isso, eu queria agradecer a você que nos ouviu até agora. Você que aí aguentou até agora com os fones de ouvido nos ouvidinhos, ouvindo o nosso papo, queria agradecer.
dizer que é para você que a gente produz podcast aqui a cada semana. Às vezes semana sim, semana não, né, amigos? Mas aqui na luta, né? Como sempre. E é isso, no 13 vamos dar nosso tchau coletivo, sem mortes, tá? Por favor, cemitério maldito, acorde aí, viu? Sem cemitério maldito, só pessoas vivas, tá? Vamos dar nosso tchau coletivo no 1, 2, 3, tchau! Tchau! Até que é mais difícil manter o emprego no Brasil, em que a gente vive feliz. Isso tá difícil. Eu tô cansado desse cemitério maldito aqui no final do episódio. Muito cemitério maldito. Chega. Abaixa!